Fala, gente, tudo bem? Falar um pouquinho com vocês a respeito da diarreia crônica. É uma coisa muito frequente no meu consultório e vou falar a respeito, especificamente depois da diarreia crônica, vou falar um pouquinho a respeito da diarreia com suspeita de doença inflamatória intestinal, que é aquela diarreia que dura de 2 a 4 semanas ou mais, né? Mais que isso, e que tem sinais de inflamação intestinal, desde uma diarreia com muco, com sangue, é uma diarreia com sinais de inflamação e consumo do paciente, o paciente fica pálido, ele perde peso, ele pode ter lesão perianal, e nesses casos de diarreia crônica só pode sugerir uma coisa chamada doença inflamatória intestinal. E aí eu vou falar a respeito da doença inflamatória intestinal, que é justamente o motivo desse vídeo. A diarreia, devido ao quadro de doença inflamatória intestinal, é promovida por mecanismos inflamatórios, autoinflamatórios, ou seja, o próprio sistema imunológico vai produzir inflamação no intestino de etiologias não sabidamente conhecidas. Não se conhece qual é o motivo que isso se engatilha, mas se sabe que o mecanismo é autoimune, ou seja, o nosso intestino ele é agredido pelo nosso sistema de defesa, que passa a estranhar nossa estrutura intestinal, pensando que nossa estrutura intestinal não é nossa, entendeu? Os mecanismos que levam a isso não são devidamente conhecidos, mas se sabe que quando você usa anti-inflamatórios ou medicações que funcionam como redutores da imunidade, essas doenças elas tendem a ficar controladas. Mas aí depende de vários níveis de intensificação de imunomodulação e imunossupressão. De maneira geral, existem dois tipos de doença inflamatória intestinal, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. A retocolite ulcerativa acomete basicamente o intestino grosso. Já a doença de Crohn pode acometer todo o trato gastrointestinal, sendo essa um pouco mais grave do que a primeira. Então, a doença de Crohn é um pouco mais grave do que a retocolite ulcerativa. Tá? A doença de Crohn, ela tende a ser mais grave porque ela pode provocar estenoses, ou seja, estreitamentos. A inflamação é tão vigorosa que gera fibrose e gera estreitamento do intestino, dificultando a passagem do bolo fecal. Como também ela pode provocar fístulas, que vão provocar, tipo, buraquinhos no intestino, que vão gerar fístulas que podem ser interocutâneas, saindo para a pele, ou de um pedaço do intestino para o outro, até pelo ânus. Já a retocolite ulcerativa, ela tende a ser grave também, mas ela pode ser também moderada, leve e grave, mas tende a ser menos grave que a Crohn. O diagnóstico da doença inflamatória intestinal é dado, então, pela suspeição clínica de uma diarreia crônica, e aí você faz os exames endoscópicos, e aí você vai perceber. Vai ter a análise microscópica, que na descrição e nas fotografias você vai ver, uma tem um padrão, cada uma tem um padrão, assim, tipo, seu padrão, né? Uma parece mais a outra. Pelas áreas acometidas também você pode classificar entre retocolite e doença de Crohn, mas a biópsia é fundamental também nessa diferenciação. Quadro clínico, análise macroscópica olhando a lesão e a sua distribuição no trato gastrointestinal, e a microscopia olhando no microscópio faz você diferenciar. Também tem critérios autoimunes, mas esses não são tão muito bem exatos. Tem uns anticorpos que se positivam mais na retocolite, outros mais na doença de Crohn. Depois do diagnóstico, você vai classificar a doença em leve, moderado e grave, usando os critérios clínicos, como também o tipo de doença. Então, se for uma doença de Crohn estenosante, ou perfurante, ou infiltrativa, você vai classificar como grave, tá? E aí sua proporção, sua terapêutica vai ser proporcional. Se for uma doença mais leve, você usa uma terapêutica mais leve. Se for uma doença mais grave, você vai ter que pegar mais pesado, tá? Existem os índices clínicos que você pode utilizar no segmento desses pacientes doentes, que no caso pediátrico usa o PUCAI, que é o índice para a retocolite ulcerativa, e o PCDAI, que é o índice para a doença de Crohn. Mas também existem métodos não invasivos, como o uso da calprotectina fecal, que também pode ajudar nesse segmento, principalmente na retocolite ulcerativa. Depois do diagnóstico e estratificação de gravidade através dos índices de gravidade, você vai leve, moderado ou grave, você vai estabelecer a terapêutica proporcional.
Você vai poder utilizar anti-inflamatórios nos quadros leves, principalmente retocolite ulcerativa, exemplo, a mesalazina e a sulfasalazina. Em quadros moderados ou que não responderam à primeira linha, você vai usar os imunomoduladores, ou também são a classe de imunossupressores, que a azatioprina se destaca muito nesse sentido. E por fim, os imunobiológicos, que o infliximab e o adalimumab são tratamentos de primeira linha, que são anti-TNF-alfa, são anticorpos. Esses anticorpos eles bloqueiam a inflamação no corpo. A desvantagem é que eles são imunossupressores. Mas todo o tratamento tem que ser proporcional, porque à medida que você aumenta a gravidade, você precisa de um tratamento mais efetivo. E à medida que você aumenta o tratamento, mais riscos a criança corre, no caso de efeitos adversos. Depois dessa terapêutica proporcional, você vai ter que seguir o paciente nesse sentido de consultas mais regulares no início, a fim de ver se está tendo um bom efeito no tratamento, em redução dos índices de inflamação, no caso que eu já falei do PUCAI e o PCDAI, avaliar também o estado geral do paciente e também avaliar se há adversidade com o tratamento, porque todos os tratamentos podem ter efeitos adversos. Alguns podem piorar a doença inflamatória intestinal, provocar doenças racho cutâneo, pode provocar alergias, pode provocar diminuição da imunidade, aparecimento de infecções, né? E até doenças autoimunes e neoplasias. E isso é importante no segmento desse paciente. Inicialmente, então, é mais rigoroso, ali em torno de 2 a 4 semanas o paciente voltar ali nos primeiros 3 meses. Depois esse acompanhamento vai ser menos frequente até que ele fique assim, menos intenso. O SUS joga papel importante aí nesse fornecimento das medicações, porque como o Estado, com E maiúsculo, ele compra grandes quantidades de medicações, eles conseguem comprar grandes quantidades de medicações com preços mais em conta, apesar de muitos desses tratamentos serem muito caros, né, e fornece para aquelas pessoas, porque o tratamento, para você custear isso particular, é bem caro. Os imunossupressores, os imunobiológicos, principalmente os imunobiológicos, são preços praticamente proibitivos para você custear isso. Os planos de saúde também podem custear isso, mas é na base de muita briga, né? E aí o médico ele fornece o laudo de medicação especial junto com o relatório, dá entrada nos núcleos regionais. Aqui na Bahia a gente dá entrada com a LME, né, no caso, com os núcleos regionais de saúde, e aí as pessoas depois de um tempo passam a receber essas medicações de forma free. Então, o alvo da terapêutica são 3 grandes alvos. O primeiro alvo é a melhora clínica laboratorial, melhora da diarreia, do estado geral, do ganho de peso, do crescimento dessa criança, melhora dos índices de hemoglobina, melhora da anemia, melhora dos fatores nutricionais, melhora da hemoglobina, melhora dos leucócitos. Todos esses fatores eles são importantes como primeira meta. A segunda meta, que pode ser alguns meses mais tardia, é a cicatrização total da mucosa, ou seja, as erosões, as aftas que existiam na primeira colonoscopia do diagnóstico, o ideal é que elas sumam totalmente. Então esse é o alvo prioritário hoje em dia, é a melhora, a cicatrização da mucosa. E a meta que seria o suprassumo, além da mucosa melhorada, é na biópsia o patologista falar, não tem inflamação. Esse seria o alvo, mas isso é muito difícil de conseguir, muito mesmo. Então hoje a gente como médico se satisfaz muito com a melhora da mucosa, a cicatrização. E aí, você gostou desses vídeos? Você achou interessante? Pode te ajudar em algum momento? Você quer saber mais sobre doença inflamatória? Tem muitos aspectos bem detalhados aqui. Será importante você perguntar para mim. Compartilha com seu amigo, com seu parente, alguém que tenha doença inflamatória intestinal. Lembrando que o foco aqui muito é para crianças, que infelizmente têm sido cada vez mais acometidas por doença inflamatória intestinal. Tá bom? Um abraço e até mais.